gosto de sentar na plateia, às vezes ficar olhando o palco, meio sombrio, uma luz de serviço acesa. E isso, pensar nos mundos que eu já vivi nesse lugar. Apesar dos trejeitos cariocas, ele é cearense. Intenso, aos 71 anos, continua com a mesma pressa de viver que tinha aos 20, quando deixou Fortaleza para se eternizar na história do teatro brasileiro. O Diverso de hoje invade os bastidores do pensamento de Aderbal Freire Filho. O meu problema é que às vezes eu falo muito, então eu vou me segurar para caber a sua pauta, porque eu começo falando e vou, mas aí eu vou cortar e me corte, porque às vezes eu sou muito palavroso. Eu levei a vida em palcos diferentes. Desde jovem, desde quando comecei a fazer teatro. Às vezes vejo no Rio e digo, eu já trabalhei em todos esses teatros. Teatros que já não existem mais. Ou esse teatro eu que inaugurei. Aquele teatro eu que fiz a última temporada e terminei. E em outros países, assim, no Uruguai, onde eu dirigi muito. Então o palco, ele é uma fábrica de mundos. Eu, por exemplo, sou pouco conhecido artisticamente pelo meu trabalho na cidade onde eu nasci, pelas pessoas que me conheceram lá, enquanto eu era jovem. Porque ouvem de mim, no que leem, no que veem, em reportagens, ou seja, do que se fala do meu trabalho, mas não conhecem o meu trabalho. Diferentemente de se eu fosse um escritor, que aí poderiam ler meus livros. Se eu fosse um músico, podiam ver meus discos, um cineasta ver meus filmes e assim por diante. Então, nesse sentido, o teatro não tem permanência. E no caso particular do diretor, ele nem rosto tem. Porque quando você assiste uma peça, o diretor, nem durante o espetáculo, ele é reconhecido. O diretor é o mais invisível de todos, porque ele é invisível durante. E os outros são invisíveis assim que a fogueira apaga. É uma fogueira. A imagem de uma fogueira é perfeita. Mas como é uma fogueira que o fogo arde, morre, vira cinza, o vento leva.
teatro que eu faço, te falei agora do palco, ele não termina no palco. Quem termina de construir ele é o espectador com a sua imaginação. Foi assim que eu pude fazer Moby Dick. Eu fiz Moby Dick no palco menor do que esse. Alto mar, o Pequod, o navio do Capitão Ahab, os marinheiros em torno do Capitão Ahab, outros navios que se aproximavam e que inclusive trocavam de tripulação, a tripulação vinha a bordo desse, e sobretudo uma baleia, Moby Dick. Então eu fiz isso aqui nesse lugar porque essa fábrica, ela produz a semente, uma semente sofisticada, e o espetáculo termina na imaginação do espectador. Então, como ele que imaginou, claro que eu imagino que ele vai levar. Porque ele que viu o mar, ele que viu a baleia. Eu não tinha uma baleia concreta em cena. Quem um dia foi marinheiro audaz, relembra histórias que feito ondas não voltam mais. Velhos marinheiros do mar da Bahia, o mundo é o mar, maré de lembranças, lembranças de tantas voltas que o mundo dá. Tempestades e ventos, tufões violentos e arrebentação, hoje é calmaria. Olha, o Milor se dizia, enfim, um escritor sem estilo. Quando publicava como Van Gogh, Emanuel Van Gogh, aquelas páginas na antiga revista O Cruzeiro, ele dizia, Emanuel Van Gogh, enfim, um escritor sem estilo. E ninguém tem mais estilo do que o Milor, não é? Então eu cito esse exemplo para dizer que um diretor, como um escritor, como um pintor, tem um estilo. Eu até acredito que um diretor que tem o seu grupo e tal pode se manter mais preso a um interesse. Um diretor como eu, que monta umas coisas, que escolhe, que quer, mas muitas vezes monta o que o mercado determina ao me contratar, a uma companhia de teatro, uma atriz, um ator me contratar. Eu, na verdade, quando aceito é porque gosto. Gosto muito, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas, digamos, me desvia de uma rota que eu estava seguindo. Eu fiz um Shakespeare, queria fazer outro em seguida. Não posso, digamos, ser fiel a uma trajetória. Quero ser, às vezes, mas, enfim. Agora, em tudo que eu monto, certamente imprimo um estilo. Procura dizer essas coisas que ele diz, entender elas e dizer. Tome tempo se quiser, faça as pausas, eu prefiro. Aí vai começar a construir um personagem curioso, pode ser, vai ficar ruim, é capaz, mas é melhor do que não ficar nada. O Deus do teatro é o ator, porque o ator é o único presente de corpo e alma, de carne, no momento em que o teatro se realiza. Por exemplo, no cinema as pessoas dizem, o cinema é do diretor e tal. No cinema, por exemplo, nenhum está com o público. Nem o diretor, nem os atores. Estão imagens dos atores, a presença do diretor e tal. Então ele não tem essa diferença, pelo menos. Então não tem essa diferença. Essa diferença é básica. Quem vai jogar o jogo é o ator. A minha diferença é que eu trabalho, a partir dessa consciência, com uma atenção muito especial para o ator. E essa atenção, às vezes, tem uns aspectos, digamos, paradoxais. Eu conheço diretor que, em nome da liberdade do ator, tem digamos, um processo de trabalho que eu acho que é prejudicial ao ator. Então, muitas vezes, o que digo que é paradoxal é que, para servir ao ator, eu tenho um processo de trabalho voltado para ele, mas que constrói, assim como o autor construiu o texto que ele vai dizer, constrói uma estrutura cênica que vai sustentá-lo.
Eu diria que, mesmo na sua levantada, você tenta ser superior a ele sempre. Tenta ser superior a ele. Eu quase diria que você levanta pro lado de cá e dá a volta por trás. Isso, eu vi essa imagem. Muito mais do que. Aí eu vou chamar que você vai saindo majestática. E aí deixa que ele que derruba a sua majestade, te puxando, te arrastando, te sentando aí. E antes não fosse. Você é minha mãe. Bom, então eu vou chamar quem pode falar contigo. Você não vai. Sente aí. Você não vai sair daqui até eu coloco um espelho na sua frente, onde você possa ver o fundo da sua alma. O que você vai fazer? Você não vai me matar. Uma coisa fundamental do teatro é saber que o teatro é arte do presente, que é aqui que está acontecendo. Então, quando eu vou ver um Hamlet que um cara diz ser ou não ser, eis a questão, eu vou ficar de saco cheio, eu quero, me incomodo, porque ele não está me mostrando o que eu quero, aquele jovem torturado, questionando, que naquele momento se pergunta se o que é assim, é melhor viver, continuar vivo ou se matar. Então, o que diz naquele momento, assim, é ser ou não ser. Essa é a questão.